Salve, salve moçada! Vamos para nossa sexta aula então e vamos falar sobre aquela estrutura um pouquinho mais inteligente de fazer as coisas que eu tinha falado na última aula. Então, deixei aqui nessa mesma planilha, a gente só vai alterar ela que a gente vai utilizar para fazer daquela maneira mais inteligente. Então, eu vou ensinar para vocês a estrutura for e for each, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso Visual Basic. Então, beleza, vou apagar tudo isso daqui. Eu vou deixar o mesmo nome de sub para não ter que ficar alterando. Então, eu vou explicar para vocês o que é o for e o for each. Então, o for ele é uma estrutura do tipo laço em programação, que ele vai fazer que a gente varie uma variável para que a gente possa fazer as coisas de uma maneira um pouquinho mais inteligente e economizando linhas de código, tá? Então, como é que a gente vai utilizar a nossa estrutura for? Voltando lá para aqui, eu quero que eu pegue essas células do K até o K10, por exemplo, e eu coloque nessas células alguns valores. Ou não, vamos mostrar com um message box por enquanto. Então, como é que eu escrevo a estrutura for? Então, for, e aqui eu coloco o nome de uma variável, pode ser uma variável qualquer, eu podia chamar ela de A, eu podia chamar ela de B, mas eu vou chamar ela de I. Então, para I, e aí eu coloco o valor inicial de I. Então, vamos colocar o valor inicial de I como sendo 0, e aí até algum número. Então, to, vamos colocar o valor 10 aqui. E aí eu estou falando então que a minha variável I, ela vai iniciar em 0 e ela vai até 10. E o que ela vai, e como é que a gente termina a nossa estrutura for, né? É com next. Então, ele vai ficar nesse laço, ele vai variando I igual a 0, 1, 2 até 10, e quando acabar, ele vai sair desse laço. Então, o que ele vai fazer? Ele vai escrever um message box que vai imprimir para a gente a nossa variável I. Tá? Então, vamos dar um play aqui. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou o código, saiu do laço e terminou a nossa sub. Então, é assim que a gente utiliza a nossa variável for. Então, por que é uma maneira um pouco mais inteligente? Vamos falar então para aquele código que a gente tinha feito para ver se está aprovado ou reprovado. Então, a gente tinha utilizado cells, por exemplo, né? Então, a célula começava em C7, que dá cells 7,3. Então, vamos colocar aqui cells. Ela começa em 7,3 e ela vai variando a linha, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? O nosso I, ele vai começar em 7, que daí ele vai variar para 8 até 10. Então, I igual a 7 até 10, nossa célula vai ser I, vírgula 3, que é a coluna C. Então, vai variando de 7 até 3, o que a gente vai fazer é verificar se essa nota ela tá maior ou igual a 6, né? Então eu teria que colocar isso dentro de uma estrutura if. Então if cells i,3 for maior ou igual a 6, then cells i,3 ponto offset, sem utilizar o offset, vamos colocar direto na coluna 4, ponto value igual a aprovado. Else reprovado, e eu termino a minha estrutura if com end if.
tá? Por que que é legal aquela indentação que eu falei para vocês na última aula? Para a gente não se perder. O for está aqui, o nosso if está aqui. Então, o que que vai acontecer nesse nosso código? Ele vai começar em i igual a 1, ele vai verificar esses valores e ele vai colocar aprovado ou reprovado para cada uma daquelas linhas, tá? Então, vamos rodar esse código e ver se é isso que está acontecendo. E foi isso que rolou. Reprovado. Vamos alterar alguns valores aqui e dá pra gente ver que ele está funcionando bonitinho. Então, essa nossa estrutura for, ela vai utilizar para a gente variar algum parâmetro de um valor inicial até um valor final, para a gente poder utilizar o nosso código de uma maneira mais inteligente, que não tenha tanta repetição e que a gente possa modificar ele muito mais facilmente. Então, por exemplo, eu poderia alterar aquele range só modificando o meu i, um valor inicial até o final e não colocando cada célula o valor certinho. Beleza? Agora tem uma estrutura um pouquinho mais inteligente até da gente fazer isso daí, que é o for each, tá? Então, como é que a gente utiliza o nosso for each? A gente utiliza definindo primeiramente um range. Eu vou apagar. Não, vou colocar aqui em cima e depois eu vou utilizar alguma dessas coisas. Então, primeiramente eu teria que definir o meu range, né? Então, eu sei que o meu range ele começa lá na célula C7 e ele termina na nossa célula C10. Então, como é que a gente define o range? A gente vai colocar din. Geralmente a gente coloca aqui o range mesmo, então range 1, vamos colocar range notas as range. Então não confunda só porque eu coloquei range, poderia colocar seleção notas as range. Então, como é que eu atribuo um range a essa minha seleção notas? Então eu coloco set seleção notas igual, e aí eu vou escrever o meu range aqui. Então o meu range ele começava lá em C7 e vai até C10. Então C7, 2 pontos, e 2 pontos significa até C10. Beleza, eu selecionei esse meu range, eu defini esse meu range da onde até onde que ele vai. E como é que a gente vai utilizar esse nosso for each? Então, a estrutura ela é for each. E aqui tem uma coisa que pode dar alguma confundida, vai ser um pouquinho difícil de entender talvez. Por quê? Pensa assim. Eu posso colocar, utilizando esse for each, ele vai utilizar um variador. Então, essa coisa ela vai andar dentro desse nosso range que a gente selecionou. Então, para cada... como se fosse assim, pensa num alfabeto. Então, para cada letra dentro do alfabeto. Então, o que eu estou fazendo é falar assim, para cada letra dentro do alfabeto, ela vai ir variando do primeiro até o último. Então, quando ele passa uma vez pelo laço, seria a letra A. Quando passa a segunda vez, seria a letra B. Terceira vez, letra C. Então, o que a gente faz aqui é criar, é como se a gente estivesse criando uma variável sem ter definido ela antes. Então, eu posso chamar essa variável de célula, eu posso chamar de variador, tanto faz o nome que eu colocar. Qualquer coisa aqui vai ser esse nosso objeto que vai andar dentro desse nosso range. Então, para cada variador dentro, então em nossa seleção notas, eu copiei e colei ali, ele vai fazer alguma coisa. Então, a gente não precisa definir o nosso número inicial e final, a gente só está fazendo esse variador andar dentro desse nosso range, tá? E agora eu falei que eu ia utilizar algumas coisas aqui, então eu vou utilizar todo esse nosso if aqui, praticamente, só que com algumas alterações. Tá, vou apagar
esse resto aqui. E assim como o nosso for each ele termina também com next. Então a gente começou uma estrutura, assim como o end if termina o if termina com end if, o for e o for each eles terminam com next, tá? Só que aqui a gente está utilizando cells ainda. Só que a gente vai utilizar outra coisa, a gente vai utilizar esse nosso variador. Então, substituir aqui, variador. E aqui eu vou utilizar o offset. Então, variador, ponto, offset de 0 linhas e uma coluna, ponto velho igual a aprovado. Então, aqui pode causar um pouquinho de confusão, mas se vocês prestarem um pouquinho de atenção, vocês vão entender melhor. Eu vou copiar esse variador .offset, .value, e eu vou substituir aqui em cells também. Beleza. Então, vamos entender o que o nosso código fez. Aqui a gente primeiro definiu o nosso din seleção notas como um range, e a gente atribuiu o valor para esse range. Atribuiu qual que era esse range realmente, que é da nossa célula C7 até C10. E aqui a gente está utilizando a estrutura for each. Então, para cada variador que eu falei, que é aquele negócio que vai pular do início até o final dentro daquele nosso range, então para cada variador dentro de seleção notas, e aqui eu coloquei a nossa estrutura if. Então, como esse variador ele vai estar dentro daquele nosso range, então eu vou ter ele primeiro na nossa célula C7, depois ele vai para a nossa célula C8, C9, C10. Então ele tem um valor ali. Então ele vai ter o valor daquela célula, se for maior ou igual a 6, então o variador .offset, ou seja, a coluna exatamente do lado, ele vai aparecer aprovado. Se não, ele vai aparecer reprovado, tá? Então vamos ver como é que esse nosso código está rodando. Vamos mudar alguns valores aqui. Apagar isso daqui, né? Beleza. Então está funcionando da maneira que deveria funcionar. Bem, é um pouquinho mais complicado essa estrutura for each, né, de entender, mas espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Se você está vendo esse vídeo depois de 2020, não entre em contato comigo. Brincadeira, pode entrar que eu posso ajudar. Mas é isso. Espero que tenham entendido. É um pouquinho confuso mesmo, mas que nem eu falei, é só utilizando que vocês vão realmente aprender e tirar suas dúvidas, tá? Então é isso, um forte abraço